Olá, muito boa noite. Quero-vos cumprimentar com a paz de Deus e também dizer que mais uma quarta-feira tem chegado e para nós é sempre um prazer quando nós podemos partilhar da Palavra de Deus e é algo que nos traz satisfação e é algo que nos dá muito prazer. Sentimos, obviamente, também a responsabilidade, mas é sempre um prazer partilhar a Palavra de Deus porque sabemos que a Palavra de Deus na vida do homem e da mulher traz resultados, traz mudança de vida e isso é uma alegria pessoal para mim. Nesta noite gostava de trazer às vossas vidas um texto que está em Gênesis no capítulo 41. Eu gostava de ler rapidamente alguns versículos, a iniciar no versículo 25. E diz assim: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então hoje, através deste texto, gostaria de vos deixar alguns conselhos que nós podemos retirar da governação de José para nós podermos também preparar o dia da manhã. Então, como título da mensagem desta noite, vamos colocar preparar o dia de amanhã. O primeiro conselho que eu gostava de deixar nesta noite tem a ver com o estar informados, ou seja, nós precisamos de assistir aos noticiários, perceber as notícias que estão à nossa volta. Há um fenómeno que está a acontecer nos dias de hoje que, embora nós sejamos um país com cerca de 10, 11 milhões de habitantes, parece que não conseguimos encontrar ou ouvir uma boa notícia que se tenha passado no nosso país. Então aquilo que nós assistimos e ouvimos é 95% ou mais de notícias drásticas que nós ouvimos, que podemos dizer que são más notícias, e a agravar a tudo isto são notícias gravosas, más notícias, mas também notícias repetidas, ou seja, os noticiários da manhã, da tarde, da noite vão constantemente repetir as mesmas notícias e isto está a trazer um resultado na vida das pessoas. Isto está a trazer preocupação excessiva, isto está a trazer desorientação, isto está a trazer confusão, isto está a trazer ansiedade e até depressão. Por um lado, nós precisamos de estar informados e por isso nós precisamos de estar atentos aos noticiários, mas precisamos de estar atentos aos noticiários para ficar informados, não para ficar desesperados.
E como primeiro conselho desta noite que eu gostaria de dar, parece-me que é razoável. Se existe tanta repetição de notícias e se as notícias são sempre tão más, parece-me que é razoável apenas ouvirmos o noticiário uma vez e recorrermos a um grande noticiário e tão importante noticiário que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o Evangelho, são boas novas, são boas notícias. Então, se por um lado nós precisamos de ouvir as notícias que estão à nossa volta, nós também precisamos de ouvir as notícias que nos trazem a palavra de Deus. Então, como primeiro conselho nesta noite, precisamos sim de estar informados, mas ver notícias para obter informações, não para ficar e entrar em desespero. O segundo conselho que eu gostava de dar nesta noite é que, tal como José, nós precisamos de estar atentos ao dia de amanhã. José, ele conseguiu olhar para os tempos e conseguiu perceber o dia da manhã. E há aqui uma pergunta no versículo 38 que é colocada por Faraó, e uma pergunta que nos deve fazer refletir. E diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então quero-vos dizer que no Filho do Homem e da mulher, de que realmente entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito de Deus passa a habitar nele. Ou seja, nós passamos a viver com a mente de Cristo. Nós conseguimos olhar para os tempos, nós conseguimos olhar para o futuro e olhar para Ele e pensar nele e refletir nele com a mente de Cristo. Isto é de todo importante, porque nós precisamos de olhar para o futuro para podermos preparar as coisas. É de todo importante. E quando nós olhamos para José, percebemos que José, naquilo que ele falou a Faraó, ele conseguiu dar uma interpretação acerca daquilo que iria acontecer. Ou seja, ele conseguiu olhar para o futuro e conseguiu perceber os tempos. E nós também precisamos disso. Nós, neste tempo de confusão, neste tempo, tantas vezes notícias que nos fazem desorientar, que tantas vezes as pessoas ficam depressivas, desorientadas, sem saber bem o que fazer e como fazer, nós precisamos de estar atentos àquilo que está a acontecer. Ou seja, precisamos de estar atentos para podermos preparar o futuro. José, ele apresenta alguma coisa que também nos traz a nós como ensinamento. Ou seja, José, ele olhar para a frente, ele olhar para aquilo que iria acontecer. José, ele arranjou uma estratégia. E nós também precisamos de arranjar uma estratégia. Sabem, muitas das vezes é difícil porque as notícias do dia de hoje, tantas vezes, elas parece que nos entretêm a ficarmos a assistir apenas ao confinamento, apenas aos ajuntamentos, apenas aos distanciamentos, apenas ao uso da máscara ou não, ao uso do gel ou não, quais as normas que estão a apresentar, os números dos novos infectados diariamente, os números daqueles que infelizmente morrem como resultado do Covid, e andamos todos aqui um bocadinho a assistir a todas estas notícias do confinamento, e parece que nos está a passar ao lado aqui algumas notícias muito importantes e que nós precisamos de olhar para elas, ouvi-las, refletir nelas para poder preparar também o dia da manhã, poder preparar o futuro. E que notícias são essas? Olha, precisamos de entender que verdadeiramente o PIB ele está a decrescer. Precisamos de entender que a dívida pública ela está a aumentar. Precisamos de entender que o déficit está a aumentar. Precisamos de entender que todas estas moratórias nos créditos à habitação ou nas rendas das habitações são faturas que se vão pagar no dia de amanhã, elas não vão desaparecer. É preciso perceber de que
as coisas que estão a acontecer neste momento financeiramente são coisas que, embora apenas alguns estejam a sentir no imediato, mas se não for no final do ano, pouco se avançará mais e todos nós, de certa maneira, nós vamos sentir toda esta retração, toda esta recessão que nós vamos começar a viver. E para isso nós não podemos andar anestesiados, nem distraídos, nem entretidos com tantos números de Covid e tão preocupados com distanciamentos. Nós precisamos de começar a olhar que todo este endividamento que está a acontecer por parte do Estado, alguém vai ter que pagar esta fatura. E por isso, nesta noite, eu gostava de deixar este conselho, que sim, é verdade, precisamos de estar atentos aos noticiários, mas precisamos de estar atentos às verdadeiras notícias, àquelas que nos devem fazer pensar, àquelas que nos devem fazer refletir para nos prepararmos. E tal como José, ele olhou para a frente, conseguiu perceber os tempos, mas também arranjou uma estratégia. E nós precisamos estar atentos às verdadeiras notícias para prepararmos o futuro com boas estratégias. Então, uma boa estratégia que José ele arranjou foi colocar a quinta parte daquilo que se recolhia em cereal, colocar de lado no tempo das vacas gordas para poderem sobreviver e ter a forma de viver no tempo das vacas magras, que também viria como futuro. Isto estamos a falar de 20%, não é? Ou seja, José está a dizer colocar de lado 20% no tempo melhor, para se poder ter uma almofada para o tempo pior. E precisamos de olhar para estes conselhos de José. Terceiro conselho, José de alguma forma ele nos coloca aqui uma maneira também de poupar. E nós precisamos de poupar. Este tempo de confinamento ajudou-nos a perceber uma coisa. Ajudou-nos a perceber de que nós não precisamos de comprar tantas coisas. Nós não precisamos de consumir tantas coisas. E há coisas que nós verdadeiramente não precisamos. Então este tempo de confinamento também ajudou-nos a perceber isto e ajudou-nos, se calhar, também a perceber que ao final do mês nós conseguimos ficar com mais alguma coisa. Porquê? Porque nós não tivemos possibilidade de comprar, nós não tivemos possibilidade de gastar e vivemos e sobrevivemos à mesma. Então isto ajuda-nos também a refletir que nós, se calhar, não precisamos de tanto como nós temos vindo a comprar e a consumir e a gastar até agora. É tempo de nós pouparmos também. É uma boa forma de nós prepararmos o futuro sabendo poupar. É verdade que uns podem poupar mais, é verdade que outros apenas conseguem poupar menos, mas é bom nós termos esta dinâmica no nosso orçamento familiar de nós conseguirmos poupar. Ou seja, é tempo de nós olharmos para aquelas coisas e pensarmos e refletirmos se elas verdadeiramente são necessárias ou se elas são supérfluas na nossa vida ou se nós conseguimos verdadeiramente viver sem elas, porque precisamos nos preparar para o dia de amanhã. Em quarto lugar, uma forma também de nós orientarmos a nossa dispensa, sermos bons dispenseiros daquilo que é a nossa vida financeira para prepararmos o dia de amanhã. Se por um lado nós precisamos de poupar, por outro lado nós precisamos também de investir. Também precisamos de saber investir, saber negociar. Eu gostava de abrir no capítulo 47 de Gênesis, e este capítulo 47 de Gênesis nos mostra também um texto em que José ele vai saber negociar, José ele vai saber investir, mesmo em tempo de vacas magras. Eu gostava de ler capítulo 47 a partir do versículo 13 e diz assim: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito
e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e à nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Apenas até aqui a nossa leitura conseguimos perceber bem a forma como José ele conseguiu investir, ele conseguiu negociar. Em troca do cereal, em primeiro lugar, recebeu o dinheiro. Quando se acabou o dinheiro, ele propôs a entrega dos animais em troca do cereal, e ele ficou com os animais. E depois já não foi ele que propôs, já foram os próprios necessitados que propuseram negócio, não é? E que eles próprios seriam de Faraó e também as suas terras. Foi uma forma em que José ele conseguiu negociar, ele conseguiu investir. E isto completa a forma de nós sermos bons despenseiros. É verdade que nós precisamos de poupar, mas nós podemos ter a estratégia de poupar, e se calhar poupamos tanto, que depois até nem conseguimos viver. Mas a poupança é apenas uma parte daquilo que é o ser bom despenseiro. Precisamos de saber poupar, sem dúvida nenhuma. Sermos sábios, prudentes na forma como gastamos, na forma como orientamos. Tantas vezes o povo diz que o mais importante não é quanto se ganha, mas a forma como se gera aquilo que se ganha. E isto é muito importante. Então saber gerir aquilo que se ganha, saber poupar, ser um bom despenseiro, mas também saber investir bem, saber negociar bem. E esta é a forma completa de nós conseguirmos fazer uma boa poupança. Mas também, e por último, deixar também aqui um último conselho, porque podemos até ficar com uma imagem de que José estava-se a aproveitar da necessidade. Mas reparem, o texto também nos fala de que José ele tinha os seus olhos também perante os necessitados. E isto também nos ensina que nós também devemos olhar para os outros, mas aqueles que são os verdadeiros necessitados. Em tempos de crise também há muitos que se aproveitam da crise. Há muitos que se tentam aproveitar da boa vontade de outros, e neste tempo, como conselho, também nós precisamos de olhar para os verdadeiros necessitados. E se hoje nós temos verdadeiros necessitados, amanhã nós ainda teremos mais necessitados. Então José, ele, no versículo 24 deste mesmo capítulo 47, José diz: há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Ou seja, José não somente ele olhou para aquilo que eles podiam ter, para poderem negociar para comprar o seu cereal, mas agora José também olha para a sua condição, porque eles agora já não eram de si mesmos, não tinham dinheiro, não tinham animais, não tinham terras, não tinham a própria vida, tudo pertencia a Faraó. Mas José soube olhar para eles e também teve compaixão deles, ou seja, deu-lhes a oportunidade de trabalharem, deu-lhes semente para semearem, e lhes disse que
a quinta parte ficaria para Faraó, daquela semente, e 4 partes ficariam para eles viverem, para eles darem aos seus filhos, para haver descendência, para eles poderem sobreviver. Então, nesta noite, quando estamos diariamente a assistir a notícias, tantas vezes entretidos com notícias que, por um lado, sim, têm alguma importância, mas não têm a maior importância. Estamos num tempo em que nós precisamos nos preparar para o dia de amanhã. Então precisamos de olhar para os noticiários para estarmos informados, mas não para vivermos desorientados, não para vivermos ansiosos. Então, olhemos para os noticiários, mas olhemos também para a Palavra do Senhor, porque daqui diariamente encontramos boas notícias. E experimente isto, faça o teste. Lendo a Palavra de Deus diariamente, vai experimentar alegria, felicidade, confiança. O medo vai desaparecer, vai sentir renovação de forças, não vai ter ansiedade e não vai ter depressão. Então, experimente isto na sua vida, as boas notícias que vêm da Palavra de Deus. Em segundo lugar, olhe para o futuro, arranje uma estratégia para o seu orçamento familiar, para aquilo que é a sua vivência da sua casa, para ser um bom despenseiro. Em terceiro lugar, olhe para a poupança, conseguir olhar para aquilo que são os seus rendimentos, aquilo que é a renda que entra na sua casa e faça uma poupança. Tente também investir bem, negociar bem e, por último, ajude também os outros, os verdadeiros necessitados. Porque verdadeiramente, quando nós cuidamos também dos outros, temos a plena certeza de que Deus Ele também cuida das nossas vidas. Eu gostava de deixar aqui um versículo em Provérbios, Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, diz assim: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então que neste tempo de alguma crise de confinamento financeira que esteja a chegar, que de alguma forma nós possamos agarrar nestes conselhos que a governação de José também nos traz, e que nós possamos governar não somente a nossa casa, mas também que possamos regar na vida dos outros, naqueles que verdadeiramente também precisam. Nesta noite, era esta partilha que eu gostava de deixar convosco. Vamos verdadeiramente olhar para aquilo que interessa e preparar o dia da manhã, para que nós possamos, em todo o tempo, conseguir viver através da Palavra de Deus, sendo bênção e sendo também abençoados. Então, nesta noite, Deus ricamente vos abençoe.